Olá, boa noite. Estou aqui para mais um Papo Reto, o número 15, e isso é bastante importante. São 15 papos retos que temos aí de assuntos variados, e o de hoje não é menos importante. Bem pelo contrário, talvez seja um dos mais importantes para a gente estar refletindo sobre como tocar a nossa vida adiante de uma forma bem positiva, de uma forma alegre e chamando o protagonismo e a liderança para nós mesmos. Então hoje a gente vai falar sobre como liderar a si mesma através da autoliderança, eliminando 2 aspectos negativos que podem estar travando a sua vida. Hoje então é terça-feira, tem uma cara especial de segunda, porque hoje é dia 13, ontem era feriado, então tem gente voltando com aquela energia de segunda-feira, né? E faz parte, é isso. Deixa eu ver aqui. Ok. Eu queria contar para vocês uma coisa. Semana passada, há 2 semanas, na nossa live de sempre, né, do Papo Reto, eu disponibilizei de forma gratuita um link para que as pessoas entrassem e fizessem um teste de perfil comportamental. Eu recebi, felizmente, 273 respostas. Então, 273 pessoas estavam buscando conhecer o seu perfil comportamental para gerar mudanças, né? Eu não vou falar aqui do para que funciona o perfil comportamental, porque eu fiz uma live, tá lá, dei uma aula de como o modo como a gente se comporta tem aspectos parecidos e importantes que às vezes a gente não releva na hora do nosso convívio com as outras pessoas, e que isso afeta a busca dos nossos objetivos. O que eu queria falar para vocês é que esses 273 pessoas que pediram o seu relatório, né? Eu fiz à mão todos eles, assim, com o meu olhar e com o meu conhecimento sobre desenvolvimento humano. E o que me chamou a atenção quando eu estava fazendo os perfis comportamentais, eu recebi alguns feedbacks. E nessas conversas me chamou a atenção porque eu perguntava para a pessoa, para ela me esclarecer em uma frase simples, qual era o problema da vida dela que ela gostaria de resolver. E aí eu recebi várias respostas com pessoas que sabiam exatamente o que estava acontecendo, né? Elas voltavam lá no passado, recuperavam lá aspectos que elas já tinham identificado, problemas com os pais, problemas com os relacionamentos, dogmas de igrejas, né, de religiões que estavam muito presentes, crenças, né, sobre a sua personalidade, crenças sobre si mesmas. E aí, quando eu perguntava para a pessoa, fala para mim qual é o problema que tu quer resolver, que eu te ajudo, a pessoa não consegue ser clara. E muitas vezes essa falta de clareza, ela atrapalha, porque se a gente não sabe exatamente qual é a solução que a gente procura, dificilmente a gente vai encontrar. Se a gente ficar olhando para os problemas ou para a causa dos problemas, a gente vai encontrar, porque a gente já sabe aonde está, né? Então, quando a gente se fixa em busca das causas, a gente atrapalha o nosso autodesenvolvimento. A gente atrapalha o nosso crescimento, né? E isso não é uma coisa tão simples de fazer, né? Por quê? Porque se eu sei já aonde está a raiz do problema, se eu voltar lá, eu vou querer sempre resolver a partir da raiz do problema. E a raiz do problema não é hoje, né? A gente tem problemas que não foram criados hoje, foram criados há muito tempo por conta de muitas coisas. Então, como é que eu vou resolver um problema voltando no passado, tentando resolver uma situação que já se passou anos? Às vezes a pessoa teve um problema
a causa do problema está lá na infância e você está querendo voltar na infância para resolver. Então, qual é a reflexão que eu trago disso, tá? Que muitas vezes a gente precisa, né? Muitas vezes não, a gente sempre precisa colocar os pés no presente. Entender como eu penso hoje, o que me atrapalha hoje e como eu posso resolver isso hoje, amanhã, para ontem, né? Então eu preciso estar muito presente. Quando a gente fala assim em presença, não é aquela coisa espiritual de estar presente, mas é de analisar as coisas como elas acontecem hoje, no contexto de hoje, tá? E é assim que a gente encontra soluções para a nossa vida prática. E não voltando lá na raiz do problema para tentar resolver lá. Porque ninguém consegue voltar lá na infância para resolver. Mesmo tem muitos problemas que a gente não sabe nem aonde se originou. E se nós pegarmos a nossa vida, ficar 20, 30 anos buscando saber aonde se originou esse problema, a gente não vai encontrar, né? Porque são contextos diferentes, são histórias diferentes que a gente não tem mais controle. A gente tem controle do hoje, do que está acontecendo hoje e de como a gente pode fazer o amanhã. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje, porque muitas mulheres, essas mulheres que me conversaram comigo e me deram feedback, falaram que não sabem como solucionar, tá? Muitas delas trouxeram o feedback de que estão estagnadas, paradas. Elas não sabem para onde ir. Ou dão um passo e se sentem desmotivadas para fazer realmente as mudanças que elas querem, para implementar muitas vezes algumas ideias de negócio que elas têm, para transformar a sua vida, o seu relacionamento, para buscar objetivos mais concretos para a sua vida, porque se sentem perdidas no meio do nada, soltas no mundo. Então, essas mulheres me trouxeram esses problemas, tá? Existem dois aspectos que podem estar presentes na vida das mulheres e talvez esteja na sua, que você pode estar usando para detonar os seus sonhos. Aí você vai me dizer, Patrícia, eu detonando os meus sonhos, mas olha, eu tenho um sonho e estou correndo atrás dele. Eu sei que esse pode ser o seu pensamento lógico, tá? Racional. Eu sei que você tem sonhos e que você está correndo atrás deles. Mas sabe aquela coisa de correr um dia e não correr outro? Ou de fazer uma coisa e não acreditar que aquela coisa pode dar certo, fazer uma ação, ter uma ação em direção ao seu sonho e, eu acho que não vai dar muito certo, né? Não ter aquele entusiasmo, aquela gana de que aquilo vai dar certo. Então, talvez esses dois aspectos que eu vou te falar agora podem estar travando o teu sucesso, podem estar travando a tua vida, tá? E o primeiro, e eu não quero que vocês que estão aí me olhando se envergonhem se vocês se identificarem com esses dois aspectos, porque a sociedade em que a gente vive nos educa a sermos assim, tá? A termos presentes esses dois aspectos. Então, vamos lá. O primeiro é a lei do menor esforço, tá? O que é a lei do menor esforço? Ela serve para muitas coisas, mas quando a gente usa ela a nosso favor, por um lado, a gente está, por outro, nos prejudicando, tá? A lei do menor esforço, ela está presente em tudo na nossa vida, tá? Por exemplo, o controle remoto, você deve ter vários na sua casa, né? É a lei do menor esforço, por quê? Porque do sofá onde você está sentada, você aperta num botão e muda o canal que você quiser, né? Então, esse é um exemplo da lei do menor esforço. Muitas coisas na tecnologia, na nossa vida, a lei do menor esforço, elas realmente facilitam. Mas quando a gente usa para o nosso desenvolvimento, ela não funciona e não é efetiva, tá? Eu vou te dar um exemplo clássico e simples. Quando eu faço uma prova e tiro uma nota média, né? Ou abaixo da média, mas tipo assim, vale um 7, eu tiro um 7, um 6,5, ou um 6, né?
Aí, o que eu faço? Eu digo, não, eu tô quase na média. Eu faço sempre a comparação com uma média que ela classifica as pessoas pela lei do menor esforço. Porque se vale 10, por que eu não posso tirar 10? Por que eu não me esforço para realmente ser a melhor? E isso eu estou falando não só em questões em que a gente é avaliada, mas em questões profissionais, né? A lei do menor esforço é aquela pessoa que faz o mínimo, é aquela pessoa que faz o que me pagam para fazer, porque se não me pagam mais, por que eu vou fazer? Né? Então, esta é a aplicação da lei do menor esforço na nossa vida. Outro exemplo dessa lei do menor esforço, né? É quando a gente se compara com o menor, tá? Ao invés de eu usar a comparação e me comparar com uma pessoa melhor que eu em algum aspecto, por exemplo, ela é mais focada que eu e atinge mais os objetivos que eu me comparo a quem tem menos a característica do foco. Então, mas a pessoa, a Luísa nem foca tanto e tem resultados bons. Então, ao invés de eu olhar de forma comparativa, tá? E não é de forma comparativa para se diminuir, é para se autodesenvolver. De pensar assim, se a Ana consegue, por que eu não consigo? Se a Ana consegue ser focada, o que ela faz para ser tão focada e disciplinada e atingir os objetivos dela? Não, o que eu faço? Eu me viro para quem tem menos e digo assim, mas eu sou bem mais focada que ela. Né? Então, eu uso exemplos comparativos inferiores ao que eu posso ser e não superiores ao que eu sou. E olhando para o lado superior, ou que tem mais qualidade, eu consigo enxergar onde estão as falhas, eu consigo trabalhar para alcançar esse nível mais focado, esse nível melhor. Né? Então, quando eu não faço isso, quando eu olho para o menos que eu, para aquilo que eu não tenho, ao invés de olhar para o que tem mais, eu estou usando a lei do menor esforço. E isso é prejudicial se você quer atingir um objetivo audacioso. Agora, se você quer ficar na média, ou se você prefere ficar reclamando que o outro tem mais que você e você não, você vai usar a lei do menor esforço a seu favor, certo? Então, esse é o primeiro aspecto. O que eu quero dizer para vocês, gente? Que se vocês se derem conta disso, acabem com isso agora, hoje, tá? Coloquem presença na vida de vocês. Coloquem o racional para trabalhar com o que vocês têm e o que vocês ainda não têm, ou o que vocês fazem e o que vocês ainda podem fazer. E aí, a gente vem com o segundo aspecto, tá? Que também está presente na nossa vida e que, se disserem para vocês, vocês vão se ofender, tá? Mas que é bem normal a gente ser pega fazendo isso, tá? Que é o segundo aspecto, é a preguiça. E aí eu vou trazer um exemplo bem clássico do que é a preguiça na nossa vida, tá? A gente se propõe no dia de amanhã colocar o despertador para 20 minutos antes da hora de eu sair, ou 30 minutos antes, ou determino lá, tá? 7 horas da manhã eu vou botar o despertador. E aí, o que acontece? A lei do menor esforço já fez o aplicativo do despertador no celular. A gente dorme com ele do lado, né? E ao tocar, ainda ele te dá duas opções, né? Ou encerrar o despertador ou colocar no modo soneca. Olha que amor, que bonitinho, né? Um nome bem legal. E aí, o que a gente faz? O que a maioria da população faz? Coloca ainda antes o celular, o horário, né? Se eu tenho a proposição de acordar às 7, eu boto ainda 10 para 7, né? Para eu ter ainda 10 minutos de preguiça. Tem gente que bota de 1 em 1 minuto para despertar a preguiça, tá? Para despertar de forma da soneca. Gente, isso é a preguiça.
E todos os dias a gente precisa lutar contra a preguiça, tá? A preguiça, ela tá presente também quando a gente prefere usar 1 hora do nosso dia, 2 horas, 3 horas do nosso dia, a rolar o celular, né, a tela do celular para cima. E como a gente faz isso, né? O que será que a gente está buscando ali? O que tem naquelas telas que você está querendo ver e enxergar, né? Quando a gente usa isso de forma que vai nos ajudar no nosso desenvolvimento, está ok. Agora, quando a gente usa só como forma de distração, de fugir de nós mesmas, aí é a preguiça batendo assim, escancarada na nossa porta, né? E não só nas telas do celular, mas na tela da televisão. Quando eu começo a assistir uma série, eu vou nela 5, 6, 7, 8 episódios e passo um final de semana que eu tinha muita coisa para fazer, que me ajudaria no meu autodesenvolvimento, que me ajudaria na obtenção dos meus objetivos, absorvendo algum conteúdo que faria diferença para mim na minha vida diária, e eu passo distraindo a minha cabeça, distraindo a minha mente. Para onde será que eu estou fugindo? O que eu não quero fazer, tá? É o mesmo modo soneca, gente, só que é soneca acordado. Então, o modo soneca, o que ele nos diz, tá? Que eu não estou querendo levantar, que eu tenho dificuldade de levantar. Os outros modos de fuga, o que ele nos diz? Do que eu estou fugindo. E aí, às vezes, a gente não para pensar nisso e segue a vida. Segue mais um final de semana, segue a vida esperando pelos finais de semana, esperando pelos feriados, tá? E esses são os dois aspectos, então, que muitas vezes nos travam e nos deixam perdida no limbo. Eu não sei aonde eu tô, eu não sei para onde vou, eu não sei para o que fazer. Já se sentiram assim? Eu já me senti assim. Mas eu sei que tem um jeito e uma forma de fazer. E aí vem do outro aspecto que já vou dizer para vocês que vai dar mais trabalho, sim, tá? Mas que tem um ganho inestimável para a vida da gente. É a gente tomar conta da vida da gente, é ser protagonista das nossas coisas, das nossas conquistas e realmente conquistar, realmente chegar onde a gente quer. Né? Realmente se orgulhar daquilo que a gente conquista, daquilo que a gente constrói. E isso e o que a gente constrói, gente, não estou falando só de coisas materiais. Não, porque quando a gente usa o nosso tempo para nos desenvolver, a gente está nos construindo, né? E eu sempre acho que Deus não tem outra missão para nós a não ser o nosso próprio desenvolvimento, tá? E aí vem a solução, né? Bom, se vocês se encaixaram agora, né, nesses aspectos, na lei do menor esforço, que vocês usam bastante, né? A gente usa porque tudo na nossa vida é mais fácil através de um clique, né? Estão nas propagandas isso, né? A gente veio para facilitar a sua vida, né? A tecnologia veio para facilitar a sua vida, então a gente absorve, a gente é ensinado a agir pela lei do menor esforço. E se você se encaixou também nesse modo preguiça, nesse modo soneca, e aí eu quero que você acorde para a vida, acorde para o seu autodesenvolvimento, para a sua construção, para a construção de si mesmo e dos objetivos e sonhos que você tem ainda, tá? Então vamos lá. A solução é liderar a si mesmo. Por quê, gente? Porque, inclusive, além da mídia, de tudo nos ajudar, as pessoas que convivem com a gente, elas às vezes não nos apoiam para que a gente tenha a liderança de nós mesmas. Como? Como isso, Patrícia? Como as pessoas nos amam, elas nos apoiam. Às vezes elas nos apoiam, sim, elas
acreditam em nós, mas com algumas frases, alguns julgamentos, elas não nos apoiam, não nos ajudam a sair desse modo preguiça, né? Então, quando a pessoa diz assim, ah, não, mas tu vai gastar com mais esse curso. Ah, não, mas tu vai fazer esse retiro. Ah, não, meditação, que coisa mais boba isso de fazer meditação, né? Ah, isso não vai dar certo. Então, às vezes, as pessoas não nos apoiam a sermos líderes de nós mesmos, né? Quantas vezes a gente, como mãe, também peca porque faz algumas coisas demais pelos nossos filhos, né? Estamos ensinando a eles que vai sempre ter alguém, de repente, para fazer alguma coisa por eles. Então, liderar nós mesmas, desculpa, significa tirar nós mesmas desse ponto de fuga. Tirar nós mesmos, exercitar nós mesmas para sair deste papel, deste lugar em que a gente está, ou que a gente fica por muito tempo, né? Por exemplo, se eu estou lá perdida nas redes por muito tempo, eu preciso saber o momento de parar. Ninguém vai chegar e me dizer, como adulta que sou, ninguém vai chegar e me dizer assim, olha, você está perdida nas redes, o que você está procurando aí? Faz tempo que você está aí, faz 3 horas que você está e não sai nunca. Ninguém vai chegar e falar isso para você, você tem toda a liberdade de fazer isso, né? Agora, o que eu tenho que fazer? Liderar a mim mesmo. Eu preciso saber como que eu mando em mim. Ah, Patrícia, mas eu sou adulta, é óbvio, eu sou independente, eu mando em mim. Como é que eu sei que você manda em você, mas como é que você manda na sua mente que está sempre em fuga, que está sempre no modo soneca ou no modo da lei do menor esforço, tá? E aí sim, precisa de um esforço, de estar atenta a todo momento, de estar guiando você mesma. Porque se você não sabe guiar você mesma, talvez você não saiba guiar os seus filhos. Talvez você não saiba guiar o seu relacionamento. E é você que está à frente deles, porque eles são seus. Você diz, o meu marido, os meus filhos, a relação com os meus pais. Se são seus, por que você não sabe guiá-los da forma a ter 100% de resultado? Claro, não depende só de mim? Não, não depende. Mas e a sua parte? O que depende de você? Tá nas tuas mãos, tá com você e você tá guiando, tá liderando a si mesma? Então, o que tá dentro da nossa cabeça, a nossa mente é o mais difícil de liderar, né? Porque muitas vezes a gente tem uma organização financeira, por exemplo, tá? Eu tenho lá minha planilha financeira, tudo ótimo. E aí eu chego no shopping. E aí eu olho uma coisa que eu gostaria de comprar. O que eu faço? O impulso. Quem é que manda? Eu ou é minha cabeça? Minha planilha financeira são os meus objetivos? É você que está ali com o dinheiro, quem é que decide? É você mesma, né? Então, esse liderar a si mesma é liderar o que a gente tem na mente e como a gente age para o mundo. Então, muitas vezes, eu preciso dizer para mim mesma, não, você não vai comprar essa blusa, porque não faz sentido você ter mais uma para estar no seu roupeiro, né, e você não usar. Então, essas atitudes, é mais fácil a gente ter essa atitude com o outro do que ter essa atitude conosco mesmo, né, com nós mesmas. Então, eu preciso saber liderar a mim mesma. Existem 3 aspectos que eu vou deixar para vocês aqui como dicas de como vocês fazerem para liderar vocês mesmos. E eu posso dizer, gente, que assim, no meu autodesenvolvimento, eu entendi isso. E quando eu entendi isso, eu gerei muitos resultados. Porque não resultados só financeiros, só físico, só material. Não. Mas os resultados para viver de uma forma mais autêntica, mais livre, mais tranquila. Porque quando você não é líder de si mesma, você tem uma ideia, e se essa ideia é julgada pelo outro, você já perde essa ideia, você já perde a vontade de colocá-la em prática, você já perde o rumo dos seus pensamentos, você já desmotiva. Se você tem uma atitude, por exemplo, com seu filho, tá? E outra pessoa julga,
e você não é líder de si mesma, você já se questiona se você está sendo uma boa mãe, se aquilo serve, se não serve, se aquela atitude foi exacerbada. Quando você tem a liderança de você mesma, quando você se lidera, você tem absoluta certeza do que você está fazendo. E não tem algo mais libertador do que ter certeza do caminho que você está trilhando. Tá? Então, para mim, foi uma ficha que caiu assim, sobre liderança, né? Sobre como me liderar. O primeiro aspecto que eu quero deixar para vocês é que um líder, ele se responsabiliza pelos resultados. Tá? Isso é muito falado dentro das empresas, né? Quem trabalha em empresa tem um líder. Só que hoje, se a gente pegar, e na verdade é uma regra, né? Toda família, por exemplo, tem um líder. Aquele líder que se responsabiliza pelos resultados da família, de todos. Aquele líder que pode aconselhar vários independente se é filho, se é sobrinho, se é cunhado, que todo mundo busca ele para se aconselhar. Esse é o líder, né? Que é aquela pessoa que tem certeza no que diz, que está sempre se autodesenvolvendo, que está sempre questionando as suas próprias ações para melhorar, não como dúvida, mas para melhorar ainda mais as suas ações. Então, o líder, ele se responsabiliza pelas suas ações. Outra característica do líder é mapear o que você precisa mudar. Tá? A pessoa que entende que ela precisa fazer alguma mudança, ela precisa saber exatamente qual é a mudança que ela precisa fazer. A partir disso, ela vai em busca das soluções. E como é que a gente pode solucionar algo, gente? Pensando sobre aquilo, né? Inclusive marcando hora para pensar sobre aquilo. Quando a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente tem um mentor, a gente tem um psicólogo, a gente tem um terapeuta, a gente tem um coach, a gente tem uma amiga, a gente tem uma mãe, a gente tem um pai, a gente procura fora algo, porque a gente não está conseguindo fazer sozinho. Então, o líder precisa mapear o seu ponto, sua questão de mudança e buscar auxílio em alguém que possa contribuir com aquela mudança, tá? Outra característica do líder, e aí sim, depois de ele se buscar soluções, é criar estratégias. Por quê? Porque eu posso encontrar soluções, mas eu posso não querer colocar em prática, né? E tendo estratégias, a gente encontra caminhos mais fáceis de colocar aquilo que a gente tem de ideia na ação do nosso dia a dia, né? Eu sempre falo para mães, aqui se tem mães aí, sempre tem, né? Por exemplo, eu tô com um problema lá com o menino, sei lá, tá brigando na escola, né? E aí o que eu faço? Eu busco aconselhamento, eu vou lá falar com as professoras, eu troco ideia com a avó, eu troco ideia com a tia, com outras mães, no grupo de mães, o que está acontecendo com meu filho? Eu tento encontrar e saber qual é o problema para que eu possa solucionar. Depois eu crio estratégias, né? Ou vai ser conversar, ou vai ser uma sanção de algum brinquedo, algum esporte que ele goste, ou vai ser, sei lá, a gente tem várias alternativas, né? Não vou contar todas para vocês aqui. Mas ou a gente vai buscar a ajuda de algum especialista que possa ajudar na questão do comportamento, mas aí a gente vai para a prática. Então eu preciso identificar e mapear aonde está o problema e depois eu preciso criar estratégia e realmente colocar em prática. E uma coisa importante, gente, para a gente conseguir colocar as nossas ações em prática, a gente precisa de uma rede de apoio. E uma rede de apoio pode ser qualquer pessoa com quem você possa contar, tá? Então, por exemplo, você vai fazer uma sanção lá no videogame do menino. Olha, se você continuar brigando na escola, você não vai mais jogar videogame. E aí, o meu companheiro, meu marido diz, não, mas não tem problema. Deixa ele jogar, só hoje, só mais um pouquinho, né? Indo pela lei do menor esforço. Então, assim, isso não é uma rede de apoio, né? A gente precisa contar o que a gente vai fazer, né? Dizer para as pessoas que estão à nossa volta o que a gente está pensando.
Só que quando você faz isso, você tem que ter antes, como líder, certeza daquilo que você está fazendo. Porque senão, no primeiro julgamento, você já para. Tá? Ah, você é uma mãe muito má porque tirou o videogame do menino. Pronto, a sua estratégia cai por água abaixo. Então, se você tem uma ideia e ações para fazer, compartilha elas para você ter uma rede de apoio. Talvez a pessoa ao seu lado não vai te apoiar. E aí é você que tem que, de novo, se liderar para ter certeza se é aquilo que você vai querer continuar fazendo. Né? E o líder, quando ele tem certeza, não importa se ele tem ou não uma rede de apoio. Tá? E às vezes essa rede de apoio, ela tá te observando para ver até onde você vai, para depois poder te apoiar. Né? E aí é no passo a passo, nas estratégias implementadas no dia a dia, que você vai conquistando o apoio das pessoas. Eu vejo muita gente aqui, mas eu não tenho o apoio de ninguém, por isso eu não faço. Será que não é uma justificativa para você não fazer? Será que para tudo a gente precisa de apoio? Será que a gente é ainda criança para precisar de apoio 100% o tempo todo? Ou eu posso bancar algumas coisas, de tipo, não, vai ser assim, eu vou fazer, quer saber? Vou ver se dá certo. Se não der, não tem problema, volta ao mesmo ponto de partida e não vai ser igual, porque você vai ter adquirido experiência. Então, será que a gente precisa de uma rede de apoio? Ou será que a gente precisa informar para as pessoas, olha, eu vou fazer isso, quer me apoiar? Ah, eu te apoio, estou 100% contigo. Não te apoio, ok, vou fazer igual. Vamos ver o que vai dar, não sei. Nunca fiz? Como é que você vai ter um resultado certo se você nunca fez? Tá? Então, isso é liderar a si mesmo, independente de qual área da vida, de qual atitude você está usando a lei do menor esforço e a preguiça. Tá? Quem quiser contar aí as suas ações que já vão tomar a partir dessa live aí, já pode me dizer, tá bom? Como é que eu posso acelerar, né? Se eu não me autolidero e tá muito forte em mim a lei do menor esforço e a preguiça e outras questões, hoje eu tô falando só de 2 aspectos, tá? Mas se eu não consigo fazer essa minha autoliderança, se para mim é difícil, se para mim não tá claro ainda o que é ser um líder, eu vou te dar 2 estratégias, tá? A primeira é você ter modelos positivos. Quem da sua família, quem do seu contexto você admira como líder? Quem na sua família você olha e pensa, esta pessoa é um líder. Esta pessoa, além de liderar ela mesma, ela inspira os outros a se liderarem. Quem ela é? Existem modelos positivos. Pode ser um pai, uma mãe, uma avó, um vô, né? Aquele esteio da família. Pode ser algum empresário, algum professor, alguma amiga que você olha e pensa, essa pessoa se lidera. Como é que eu faço? Então, buscar por modelos positivos daquilo que você deseja absorver, daquilo que você deseja ser, tá? Sem comparação, mas buscando como estratégia. Quem é um bom líder de si mesmo que você pode se inspirar? Quem seria o seu modelo positivo? Tá? E não precisa ser um modelo positivo 100%, porque nenhuma pessoa é 100%, tá? Mas podem ser pessoas que você próximas, ou mesmo distante, alguém que você tem como exemplo, tá? Quando eu pergunto isso nos meus cursos, né? Quem seria um modelo positivo de liderança? Pensem aí, eu vou fazer essa pergunta para vocês. Quem seria um modelo positivo de liderança para vocês? Muitas pessoas me respondem Jesus, né? E que líder bonito, não é? Que líder que soube com amorosidade colocar sua palavra, inspirar pessoas e até hoje está nos inspirando, né? Então, assim, o que Jesus tem? Óbvio, gente, que eu não quero que vocês sejam Jesus, meu Deus. Não é isso. Mas o que Jesus tem
que ele inspira como líder e que você pode aplicar na sua vida. Tá? Tem uma lei que ele diz assim: amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Olha, eu toda religiosa, que não sou muito, né? Mas essa frase é tão linda e combina tanto com ouse ser você mesma. Porque assim, não tem condições de eu amar o outro se eu não amo a mim mesma. E que coisa mais linda ser líder de nós mesmas e ter amor por nós mesmos, pelo nosso autodesenvolvimento, pelo nosso crescimento, né? Então, quando dá essa pergunta nos cursos, as pessoas me dizem: Jesus, e você? Qual é o modelo positivo de liderança que você tem? Eu tenho vários na minha vida, né? Um deles é o meu pai, é um líder, assim, de grupos, de família, de pessoas, que eu tenho sempre como esteio, como guia, né? A minha mãe é outra líder, porque educou tão bem os filhos. Olha que educadinha que eu sou, né? Mas você deve ter os seus líderes positivos aí. Então, olhe, passe a observar eles e como você pode aplicar o que eles fazem, o que eles dizem na sua vida, ok? O segundo eu já lancei aqui, mas eu vou retomar, tá? Como é que você pode ser líder de si mesmo, tá? É tendo um mentor, um guia, um aplicativo que seja de forma positiva, que daí você usa a tecnologia a seu favor, né? Um companheiro de jornada, um companheiro de responsabilização. E eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, de app, tá? De aplicativo. Eu tinha a ideia de sempre meditar. E eu tenho ainda essa ideia, não tenho muito o meu hábito, ele é assim, tá? Da meditação. Mas às vezes eu tenho preguiça de meditar, confesso. Então, assim, às vezes um aplicativo que te ajude a te lembrar de algo, ele pode ser um ótimo guia, né? Ele pode ser um ótimo companheiro, porque tem aplicativos que eles monitoram a sua frequência, né? Quando a gente vai correr, caminhar, tem aqueles aplicativos que mostram a distância, e isso pode ser um ótimo companheiro porque você faz registro, né? O diário é um ótimo companheiro de jornada para você liderar a si mesmo e para ver a sua evolução, tá? Existe o companheiro de responsabilização, tá? É aquela ideia assim, vou dar o exemplo, né? Segunda eu começo a dieta, quem nunca aí, né? Então, assim, segunda eu começo a dieta. Quando eu digo pra mim, na segunda de tarde, me bate a vontade de comer o chocolate, o que eu faço? Vou lá e como? Claro, eu não dividi com ninguém. Agora, se eu dividir com um companheiro de responsabilização, pode ser uma amiga. Olha, amiga, eu vou começar a dieta segunda. E assim, ó, tu me ajuda, me monitora. Eu vou te contar, vou te mandar foto das minhas refeições. Como você tem um companheiro de responsabilização, ou seja, alguém que vai estar contigo junto nessa jornada, e seja de qualquer estratégia que você coloque em prática, tá? Aí você se responsabiliza ainda mais, tá? É uma forma de te liderar compartilhando a responsabilidade também, tá? Então, esse é uma outra dica. Que mais? Ter um mentor, ter um guia, que eu disse para vocês, né? Ter um coach, que hoje funciona muito bem. Eu fiz processo de coaching, aplico o processo de coaching e funciona muito bem para mim também. É uma ótima estratégia. E aí você pode criar suas próprias estratégias de se comprometer a se liderar, tá? Eu tô dizendo algumas aí, fica dicas. Vocês são bem espertas e inteligentes aí, devem ter as suas. Olha aqui a Mônica dizendo o marido dela. Oi, Tayá. Bem-vinda. Então, tem gente aí já pensando em quem pode estar junto para vocês se liderar a nós mesmas. Como eu disse no início, se vocês se identificaram tanto com a lei do menor esforço quanto com a preguiça, não se sintam envergonhadas. Somos humanas e
Ah, a minha coach Patrícia. Oi, linda. Amara, obrigada. Não é vergonha ter preguiça e fazer algumas ações através da lei do menor esforço, né? Até porque muitas vezes a gente não se dá conta do que a gente faz é preguiça, do que a gente faz é no automático. Muitas vezes a gente não se dá conta do que o que a gente está fazendo é a lei do menor esforço, que a gente está agindo por aquela lei, né? A gente só age como a gente sabe e como a gente aprendeu a agir a vida toda. E sendo adultos, a gente já passou por várias estratégias para nos deixarem na média, né? A gente já passou por várias estratégias, tanto religiosas quanto acadêmicas, para a gente ficar na média. E eu faço agora um apelo para vocês, uma convocação, para vocês liderarem a vocês mesmas, para sair da média. Porque de médio a gente já tem um monte. O mundo hoje está precisando de gente boa, de gente ótima e de gente maravilhosa. E eu sei que vocês são. Assim como eu sei que eu sou. Então, o que nos falta às vezes é a atitude para sair da média. Para sair desse esquema automático que a gente vem no dia a dia, todo dia, fazendo a mesma coisa e tendo os mesmos resultados. E eu termino essa live, se vocês quiserem fazer perguntas aí, mas a minha intenção era falar sobre esses dois aspectos, e eu termino a minha live dizendo para vocês o seguinte, que se vocês agiam no modo preguiça, no modo automático, no modo do menor esforço, hoje vocês sabem que tem outro jeito de agir. Sabendo disso, vocês já não estão mais livres da crítica, né? De serem ou preguiçosas ou de pela lei do menor esforço. Então, se vocês já têm esta luz, vocês devem e podem fazer diferente. E é esse o meu convite a vocês. Eu termino essa live trazendo uma frase de Confúcio que eu uso nos meus cursos de forma bem enfática, tá? Porque o sentido de eu estar aqui e de eu estar falando isso para vocês tem tudo a ver com essa frase, tá? O sentido da vida é aperfeiçoar-se. E se a gente não fizer isso nessa vida, eu não sei se tem outra. De repente, na crença de vocês tem, mas assim, ninguém voltou para contar aí como que era, né? Então, se a gente tem um tempo para ficar aqui, tem uma vida, tem uma história, ela só vai ter sentido se a gente se aperfeiçoar. Se a gente for melhor amanhã do que foi hoje. E hoje eu já fui ótima, vocês também foram ótimas, foram maravilhosas, mas dá para ser melhor amanhã? Imagina se a gente for melhor todo dia, como que a gente vai chegar boa e maravilhosa e plena quando a gente tiver 90 anos e usar os botox para parecer com cara de 30. Eu tô brincando com vocês. Mas um brincando sério. Porque se a gente evoluir todos os dias, olha o montante que a gente vai estar evoluída no final, né? Olha como a gente vai estar mais maravilhosa do que hoje. Então é essa a minha convocação e o meu recado de hoje neste papo reto, depois de um feriadinho aí, para vocês começarem esta semana que vai ser curtinha, já pensando em como vocês podem se liderar amanhã. Por último, assim, senão eu fico falando por horas, né? Por último, façam o seguinte: botem o despertador amanhã a hora que vocês desejam levantar, a hora que vocês desejam pisar fora da cama, tá? Bota o despertador, então, sei lá, às 7. Colocaram às 7, pega o despertador, pega o telefone e não bota do lado da cama, bota do outro lado do quarto, tá? Ou na cozinha ou num cômodo próximo. Mas que vocês precisam sair da cama para desligar o despertador. E não botem no modo soneca, levantem e vão fazer o dia de vocês, o dia 14 de outubro de 2020, diferente, liderando a vocês mesmas, tá?
Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui na live. Ela vai ficar gravada para quem não pegou desde o início, porque tudo que é conteúdo que a gente gera aqui fica gravado para vocês de forma gratuita. Então, amanhã é a missão do relógio, do despertador, tá? E aí, quem colocar o despertador e fizer e levantar e não botar no modo preguiça, me marca, tira uma foto do despertador a hora que vocês levantarem e botem e me marquem aí nos stories de vocês. Vamos fazer esse movimento, tá? E aí me marquem aí no Ouse Ser Você Mesmo pra gente estar junto. E aí vocês têm um companheiro de responsabilização, uma companheira de responsabilização, tá? Eu me responsabilizo com vocês amanhã, a hora que eu levantar, eu vou tirar a print e vou me marcar, né, para vocês olharem e vocês façam o mesmo, tá bom? Meninas, gratidão por vocês estarem aqui comigo, absorvendo o conteúdo. Mandem para alguém que vocês queiram que assistam essa live sobre liderança. E eu acho que ficou o recado aí bem disponível para vocês. Vai ficar gravado de novo, digo para vocês. E muito, muito obrigada por dispensarem o tempo de vocês para estarem aqui comigo, tá? Então amanhã é dia de ousarem ser vocês mesmos. Um beijão muito carinhoso e ótima semana para vocês.